Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um por chefe e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram com o rosto por terra, perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: Até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Respondeu Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, eles do meio dos quais com a tua força fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra: Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido da tua fama dirão: Porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça segundo tens dito. O Senhor é tardio em irar-se, e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão, ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor: Conforme a tua palavra, lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Dize-lhes: Pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente
nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias, levareis sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, 1 ano por 1 dia, e conhecereis a minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado, certamente assim o farei a toda esta má congregação. Aos que se sublevaram contra mim neste deserto se consumirão e aqui morrerão. Ora, quanto aos homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, pelo que o povo se entristeceu muito. Eles, pois, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte, e disseram: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar em que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Respondeu Moisés: Ora, por que transgredis o mandado do Senhor, visto que isso não prosperará? Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente, subiram eles ao cume do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se apartaram do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 15. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra da vossa habitação, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes do gado ou do rebanho oferta queimada, holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária para fazer nas vossas festas fixas um cheiro suave ao Senhor, então aquele que fizer a sua oferta fará ao Senhor uma oferta de cereais de 1/10 de efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para oferta de libação prepararás a 4ª parte de um hin para o holocausto, ou para o sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás como oferta de cereais 2/10 de efa de flor de farinha misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para oferta de libação oferecerás a 1/3 parte de um hin, em cheiro suave ao Senhor. Também, quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de cereais de 3/10 de efa de flor de farinha, misturada com metade de um hin de azeite. E de vinho para oferta de libação oferecerás a metade de um hin como oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada novilho ou carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou dos cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim fareis com cada um deles. Todo natural, assim fará estas coisas ao oferecer oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Também, se peregrinar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele.
Quanto à assembleia, haverá um mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco, estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e uma mesma ordenança haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Depois de terdes entrado na terra em que vos hei de introduzir, será que, ao comerdes do pão da terra, oferecereis ao Senhor uma oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta alçada da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada durante as vossas gerações. Igualmente, quando vierdes a errar, e não observardes todos estes mandamentos que o Senhor tem falado a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem ordenado por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor começou a dar os seus mandamentos, e daí em diante pelas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa sem querer, e isso for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, juntamente com a oferta de cereais do mesmo, e a sua oferta de libação, segundo a ordenança, e um bode como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e eles serão perdoados, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e o seu sacrifício pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, bem como o estrangeiro que peregrinar entre eles, porquanto, sem querer, errou o povo todo. E se uma só pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará perante o Senhor expiação pela alma que peca. Quando pecar sem querer, e feita expiação por ela, será perdoada. Haverá uma mesma lei para aquele que pecar sem querer, tanto para o natural entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrinar entre eles. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja natural, quer estrangeira, blasfema ao Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo por haver desprezado a palavra do Senhor e quebrado o seu mandamento. Esta alma certamente será extirpada, e sobre ela recairá a sua iniquidade. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram-no a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o meteram em prisão, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: Certamente será morto o homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levaram-no, pois, para fora do arraial, e o apedrejaram de modo que ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Tê-lo-eis nas franjas para que vejais e vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor, e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazieis, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os observeis, e sejais santos para o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora, capítulo 16. Ora, Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete,
filhos de Ruben, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. E ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo, e qual ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: Corá e toda a sua companhia, tomai para vós incensários, e amanhã, pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Demais é o que vos arrogais a vós, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi? Procurais também o sacerdócio, visto que tu e toda a tua companhia estás congregados contra o Senhor, e Arão, quem é ele para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: não subiremos. É pouco porventura que vos tenhais feito subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matardes no deserto, para que queiras ainda fazer-te príncipe sobre nós? Ademais, não nos introduziste uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em heranças. Porventura chegarás aos olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se grandemente e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem só um jumento tenho tomado deles, nem a nenhum deles tenho feito mal. Disse mais Moisés a Corá: comparecei amanhã, tu e toda a tua companhia, perante o Senhor, tu e eles e Arão. Tome cada um seu incensário, e ponha neles incenso. Cada um traga perante o Senhor o seu incensário, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomou, pois, cada qual o seu incensário, e nele pôs fogo, e nele deitou incenso, e se puseram à porta da tenda da revelação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da revelação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, para que eu num momento os possa consumir. Mas eles caíram com os rostos em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala toda esta congregação, dizendo: subi de redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi ter com Datã e Abirão, e seguiram-no os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: retirai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes
morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm desprezado ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Assim eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao clamor deles, dizendo: não suceda que a terra nos trague também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio, e espalha tu o fogo longe, porque se tornaram santos os incensários daqueles que pecaram contra as suas almas. Deles se façam chapas de obra batida para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, por isso se tornaram santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, pois, o sacerdote, tomou os incensários de bronze, os quais aqueles que foram queimados tinham oferecido, e os converteram em chapas para a cobertura do altar, para servir de memorial aos filhos de Israel, a fim de que nenhum estranho, ninguém que não seja da descendência de Arão, se chegue para queimar incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua companhia, conforme o Senhor dissera a Eleazar por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E tendo-se sublevado a congregação contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da revelação. Então disse o Senhor a Moisés: levantai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, a possa consumir. Então caíram com o rosto em terra. Depois disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, leva-o depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu do Senhor, já começou a praga. Tomando-o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo, e pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ora, os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da revelação, pois cessara a praga. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora, capítulo 17. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreve o nome de cada um sobre a sua vara. O nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da revelação perante o testemunho onde venho a vós. Então brotará a vara do homem que eu escolher. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhes varas, cada príncipe uma, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e entre elas estava a vara de Arão. E Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, no dia seguinte, que Moisés entrou na tenda do testemunho,
E eis que a vara de Arão pela casa de Levi brotara, produzira gomos, rebentara em flores e dera amêndoas maduras. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel. E eles olharam e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para se guardar por sinal contra os filhos rebeldes, para que possais fazer acabar as suas murmurações contra mim, a fim de que não morram. Assim fez Moisés, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então disseram os filhos de Israel a Moisés: eis aqui, nós expiramos, perecemos, todos nós perecemos. Todo aquele que se aproximar, sim, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Porventura pereceremos todos?